Olá, meus alunos do sexto B, tudo bem com vocês? Como é que estão enfrentando essa quarentena, toda essa loucura de videoaula, videoconferência? Tá meio complicado, né? Eu sei, mas vamos tentar unir as nossas forças para fazer o melhor, ok? Hoje nós vamos para a classificação das palavras quanto à tonicidade da página 50. Nós já estudamos isso numa aula anterior, mas nós vamos retomar para que não fique nenhuma dúvida, para que fique bem claro para vocês toda essa parte do nosso estudo. Então vamos lá? Lembrando o kit sobrevivência, o livro, lápis ou uma caneta e aquela folha em branco para vocês fazerem as anotações que forem necessárias durante a minha explicação. E procurem acompanhar todos os vídeos para que não fique nenhuma dúvida. Vamos lá? Então, relembrando, nós vimos na aula passada a questão da sílaba tônica. Mas quem é a sílaba tônica? É aquela pronunciada com mais intensidade. E nós temos também a sílaba átona. Quem é a sílaba átona? Aquela pronunciada com menos intensidade. Então, o que nós estudamos? Que em todas as palavras, ao falar, nós vamos perceber que uma das sílabas recebe maior intensidade. É a chamada sílaba tônica. As demais que estão em volta, que não têm uma intensidade tão grande, são consideradas sílabas átonas. Então, em uma palavra, sempre haverá uma sílaba tônica apenas, e as demais são consideradas sílabas átonas. Então, vamos lá, eu trouxe alguns exemplos para que nós possamos analisar. A palavra camelo. Então, nós vamos perceber que o me é a sílaba tônica, que recebeu maior intensidade. O K e o LO, que são pronunciados com menor intensidade, são as sílabas átonas. Porém, na palavra camelô, qual recebeu maior intensidade? O LO. Já, nesse caso, o K e o ME passaram a ser as sílabas átonas. Então, aí a gente tem que perceber qual é a sílaba que está sendo pronunciada com maior intensidade para identificar qual que é a sílaba tônica. Polícia, eu tenho o li, que é a sílaba tônica, o po e cia, sílabas átonas. Já em policial, ao é a sílaba tônica e as demais as sílabas átonas. Médico, o me, sílaba tônica, e medicamento, o men é a sílaba tônica e as demais sílabas átonas. Então, sempre tendo essa preocupação de verificar qual que é a pronunciada com maior intensidade. Que eu até brinquei. Se tiver dúvida, chama. Camelo, camelô. Então, aí a gente consegue identificar qual é aquela que recebeu maior intensidade, certo? Então, vamos lá. Então, agora, lembrando de um detalhe importante, ok? A análise da sílaba tônica se dará nas últimas sílabas, sempre lembrando das 3 últimas sílabas, e sempre de trás para frente. Então, nós vamos analisar sempre de trás para frente, nunca da frente para trás, que aí vai dar erro, considerando a última, penúltima e antepenúltima sílabas, ok? Então, isso é muito importante, sempre de trás para frente para não haver erros. Então, eu trouxe um exemplo. A palavra estrategicamente é uma palavra enorme, uma palavra polissílaba. Então, eu vou considerar apenas as 3 últimas. Última, penúltima e antepenúltima para fazer a minha análise. O que vem depois eu esqueço. Não existe nenhuma classificação para essas outras sílabas. Então, somente nessas 3 últimas. Última, penúltima e antepenúltima. Ok? Então, vamos lá. Classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Então, nós temos 3 classes: as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. O que é uma palavra oxítona? Quando a última sílaba for tônica, quando a última for a mais forte, como por exemplo, condor, ruim, vatapá e p. Então, nós percebemos que as últimas sílabas receberam maior intensidade. Portanto, são todas palavras oxítonas. As palavras paroxítonas, quando a penúltima sílaba for tônica. No caso de escola, auto, táxi. Então, nós vamos perceber que a penúltima sílaba recebeu maior intensidade.
Então, são palavras paroxítonas. E proparoxítonas, quando a antepenúltima sílaba for tônica, que é o caso de médico, úmido, lâmpada. Então, nós vamos perceber que a antepenúltima recebeu maior destaque, portanto, são proparoxítonas. E aqui fica uma regrinha que eu falei para vocês na aula anterior e guardem muito bem que nós vamos usar isso no futuro. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Então, se eu visualizei que a antepenúltima sílaba é tônica, então ela é proparoxítona, obrigatoriamente vai ser acentuada, ok? Então, guardem bem essa informação que nós vamos usar depois. Algumas observações. Se houver acento agudo ou circunflexo na vogal, aí estará a sílaba tônica. Mas lembrando que nem toda sílaba tônica é acentuada, somente quando a palavra for proparoxítona, que aí depois nós vamos entrar na regra de acentuação e nós vamos perceber quando a palavra é ou não acentuada, certo? E a sílaba tônica sempre estará nas 3 últimas sílabas, aquilo que eu já disse anteriormente. Então, considerando sempre as últimas sílabas, última, penúltima e antepenúltima. Nas demais não existem, certo? Então, vamos lá? Trouxe alguns exemplos para que nós possamos analisar melhor. Então, na palavra café, hospital, caminhão, nós temos aqui a presença da sílaba tônica na última. Portanto, são 3 palavras oxítonas. Depois eu tenho pensamento, história e sempre. Sendo a penúltima sílaba a mais forte, nós temos aqui 3 palavras paroxítonas. E na sequência, Hércules, método, ângulo. Então, nós percebemos que a antepenúltima é a mais forte, é a sílaba tônica. Portanto, são 3 palavras proparoxítonas. E lembrando da regrinha que eu disse para vocês, nós percebemos que as 3 palavras proparoxítonas estão com acento, que é obrigatório quando a palavra for proparoxítona. Certo? Agora nós temos também o estudo, que é uma pequena interpretação de texto, que fala um pouquinho sobre o Walt Disney, uma pequena biografia de Walt Disney. Então, quem foi ele? Walt Disney é uma personalidade conhecida no mundo todo. Ele ficou famoso, sobretudo, pelos personagens que criou, como Mickey, Pato Donald, Pateta, entre muitos outros. Além de cartunista, Disney destacou-se na área do cinema como roteirista, dublador, produtor e diretor de filmes. Então, Walt Disney é conhecido no mundo todo, porque ele que criou esse mundo fascinante, esse mundo da fantasia de Walt Disney, sendo dos seus principais personagens Mickey, Pateta, Pato Donald, Pluto, Minnie, entre muitos outros. E nós temos o nosso famoso Zé Carioca, ok? Que é esse papagaio que nós temos informações no nosso livro, que é um personagem que foi criado com características brasileiras. Então, o Zé Carioca, ele representa um pouco o Brasil, que são as informações que vocês têm aí no texto, que vocês vão analisar e fazer a interpretação, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha sido claro. E nós temos os exercícios das páginas 50 a 53, ok? Como eu sempre digo, procurem responder com maior atenção, procurem fazer essas atividades que são importantíssimas. Lógico que vai aparecer alguma dúvida? Vai, mas façam as anotações, mas não deixem de realizar os exercícios. Se precisar voltar a assistir a aula, voltem, ela fica gravada, então façam esses exercícios com muita atenção para melhorar o nosso aprendizado, certo? Então aqui fica a nossa aula de hoje, eu deixo aquele grande abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, pessoal!